Boa noite. Nós vamos começar pontualmente para observarmos aqui os horários, né? Vanessa, boa noite. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Este é o seminário do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, e hoje eu tenho a alegria e a honra de apresentar o professor Estevan Ketzer, que é psicólogo, clínico, escritor e professor, mestre e doutor em letras pela PUC do Rio Grande do Sul, professor da pós-graduação em psicanálise da Faculdade Anhanguera, tendo realizado estágio de pós-doutorado em letras no programa de pós-graduação em letras da UFMG. Em 2022, ele conquistou o primeiro lugar no 3º Prêmio Isaías Golber de ensaio e publicou esse trabalho premiado com o título de O Silêncio da Poesia, sobre a obra do Paul Celan. Hoje, o professor Estevan vai falar para nós sobre Martin Buber, né? E esse seminário, então, tem alguns temas muito importantes. A princípio, parece que está lá longe, não é? Mas quando nós começamos a ler e a levantar os fios, né, do texto, então nós descobrimos que Martin Buber parece que escreveu hoje à tarde para nós lermos agora pela noite, não é? Então, desde já, eu agradeço, Estevan, esse seminário, agradeço a todos que se inscreveram, todos receberão certificados, não é? Eu, antes de passar a palavra para o Estevan, eu gostaria de já fazer a notícia, já dar a notícia do nosso próximo evento, do nosso próximo seminário, que será no dia 2 de setembro, mas esse seminário será presencial, não é? Então, sempre que é possível, nós fazemos seminário presencial, a gente gosta de pegar nas pessoas e ter um cafezinho, um pão de queijo, alguma coisa assim. Então, se estiverem disponíveis, venham a Belo Horizonte, venham a Minas, não é? O seminário, Em Busca de Nuestro Lugar, ele será apresentado no dia 2/9, aqui na Faculdade de Letras da UFMG, pelo professor Fábio Bessossan. Ele é procurador-geral da Fazenda Nacional e fez uma viagem muito interessante para a Turquia em busca das raízes da família. E aí ele publicou esse livro em Nuestro Lugar, que é maravilhoso, e ele vai falar um pouco sobre a experiência de construir a árvore da família, ir atrás desse passado, né? Então ele faz essa viagem. Isso é uma espécie de relato de viagem, mas é também memória, e é uma incursão pela vida dos judeus espanhóis, né? Então, é muito interessante esse trabalho dele. Está lá no site, se nós conseguirmos gravar, iremos gravar. Então, quem estiver longe, não puder vir a Minas tomar um café com pão de queijo, então, eu espero que depois vocês acessem a gravação do seminário dele. Então, será também, como hoje, uma conversa sobre essa descoberta das raízes judaicas, essa viagem em busca da família, não é? E depois da escrita do livro. Não é? Então, eu convido a todos para vir tomar um cafezinho, um pão de queijo aqui em Minas. Não é? Então, Estevan, a palavra está com você. Eu já avisei, mas vou repetir,
Nós teremos mais ou menos 40, 50 minutos, você pode falar, e depois vamos deixar um tempo para perguntas. Está bem? Tá bem. Então, está com você a palavra. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Alisley, pela oportunidade de falar desse autor aqui, o Martin Buber, que é um autor que muitos já ouviram, muitos nunca ouviram falar, outros têm curiosidade, né? E para começar a falar dele, eu queria falar um pouquinho da história do judaísmo na Europa, né? Que é um evento muito significativo para a vida do Buber, que estava acontecendo na Europa naquele momento ali, e não só para o Buber, mas para todo o judaísmo, de modo geral, na Europa, né? Que foi o grande evento que mudou a Europa de uma forma muito forte, né? Foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa aconteceu um fenômeno muito diferente também para toda a comunidade judaica que estava na Europa, né? Principalmente na França, inicialmente, depois na Alemanha, né? Que foi a nacionalização do judaísmo. Como assim nacionalização? Quer dizer, você é judeu, agora você é francês. Isso não existia antes da Revolução Francesa, né? Então, isso pode parecer muito bom num primeiro momento, né? Mas vai ter algumas consequências difíceis. Vou falar um pouquinho dessas consequências, né? A primeira consequência, que talvez seja a mais complexa de nós entendermos, né? É a questão jurídica, né? Porque até então todo o judaísmo ele estava centrado na sinagoga, né? Naquilo que o rabino juridicamente decidia e pensava junto com a comunidade, com as questões particulares que haviam, muitas vezes, né? A gente vê no Talmud aquela questão do cesto de pêssegos, né? De quem é o cesto, né? Procure as marcas particulares do cesto. Se você não encontrar, bom, aí leva para o rabino, que o rabino vai ter que saber resolver de quem é aquele cesto perdido no meio do caminho ali, né? Então, essa questão jurídica foi uma espécie de falecimento espiritual da função do rabino na vida comunitária, né? E quando isso começa a acontecer, né, quando começa a ver, então, essa assimilação lenta e gradual do povo judeu para os países que haviam, né, os países Alemanha, França, Inglaterra, né, são os primeiros países que se emancipam, né, que começam a se organizar dessa forma. Você também tem a perda da língua, né? O hebraico vai sendo menos falado, né? Ele vai sendo gradualmente menos falado. E começa a se assumir as línguas desses países, né? Francês, alemão, inglês, né? Enfim, todos os costumes gradualmente vão sendo perdidos, né? Até chegar um rabino muito importante na Alemanha chamado Abraham Geiger, né? Que ele é o pai do judaísmo liberal na Europa, né? Mas ele vai fazer algumas mudanças bem significativas, né? Para a comunidade dele, né? Olha, vamos abolir o hebraico, abolir a circuncisão, abolir o Shabat, né? E vamos tentar nos converter ao cristianismo, né? Então ele chegou ao ponto de chegar numa igreja luterana e pedir para que o pastor transformasse todos em luteranos, todos da comunidade luterana. Aí o pastor chegou e disse: mas vocês acreditam em Cristo como Deus? Aí eles disseram: não. Vocês sairiam da endogamia, né, que são as relações entre vocês com relações com goim, gente de fora? Disseram: não. Então, não posso tornar vocês membros da comunidade luterana. Então, isso tem uma área aí de muita tensão. E isso aconteceu ao longo do século XIX, pessoal, né? Porque o século XIX ele foi a aplicação do que estava acontecendo com o ideal de libertação da França, né? Aquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, né?
no final levou levou à inutilidade desses códigos, que eram códigos importantes para a vida judaica, né? Você vê como isso acontece na história, né? Você vai lá na questão dos macabeus, no passado, os macabeus não podiam ler a Torá, né? Então eles tiveram que fazer pequenos comentários, que são as haftarot, que são aqueles comentários que ficam ao final de cada parashá, né? Isso levou, então, Por quê? Porque você não podia ler a Torá, foi proibida de ler a Torá. Agora acontece uma coisa parecida. Nada disso é proibido, mas a vontade que eles tinham de serem reconhecidos e aceitos na sociedade europeia, né, foi muito forte. E esse movimento levou, então, a que muitas famílias judaicas continuassem judaicas, mas perdendo seus costumes gradativamente. Até muitos comemorando Natal, né, tendo costumes que eram daqueles países ali, né? Principalmente na Alemanha, né? A Alemanha foi um país, e agora eu vou falar um pouquinho mais, estou me aproximando da vida do Martin Buber, né? A Alemanha foi um país em que os judeus tiveram muita liberdade para fazer comércio, se deram muito bem nessa parte comercial, né? E ficaram com muito dinheiro, né? Isso foi muito importante, né? E o Buber, ele vem de uma família que por parte de pai, ele é ucraniano, né? O pai, né, nasceu na Ucrânia, né? Por parte de mãe, ele é vienense, ele é alemão, né? Ele é vienense, nasceu na Áustria, né? Ele nasce na Áustria em 1878, em Viena, na Áustria, né? Só que desde muito pequenininho, com 4 anos de idade, o Buber vai viver a separação dos pais dele, né? E ele vai ter que rumar para onde o pai morava. Ele vai ficar com o pai, né? E o pai resolve ir para a Ucrânia, né? E lá na Ucrânia ele começa ele fica muito com os avós. O pai era agricultor, ele fazia muitos implementos para a agricultura, né? Trabalhava muito com adubos, o pai do Buber, né? E ele acaba ficando muito com os avós, e os avós são muito letrados. Eles têm muito conhecimento no hebraico, né? E ele acaba sendo educado em polonês. Então, os primeiros escritos do Buber, inclusive, são em polonês. As pessoas às vezes não sabem disso, né? Isso é bem interessante, porque, particularmente, o Buber, ele começa a vida dele muito, ao mesmo tempo, saindo de um local que era a casa dele, né, muito cedo, e vai conhecer esse mundo do leste europeu, que é um mundo muito diferente quem conhece o leste europeu sabe que é bem diferente da Europa Central, ali daquela região da Alemanha, Áustria, França, né, bem diferente, né? E tem uma coisa bem interessante, quando a gente fala de Ucrânia, é o movimento Chabad, a Hassidut, né? E foi algo que estava presente nas leituras dos avós dele, né? Só para quem não sabe, né, a Hassidut é um movimento que aconteceu em torno da vida do Baal Shem Tov, né, ou do Israel Ben Eliezer, né, que era um rabino muito importante daquela região, que era também uma espécie de curandeiro, conselheiro. Ele fazia muitas caminhadas, ele era nômade, né? E sempre que ele chegava numa comunidade, tinha alguma história surpreendente que surgia, né? Então, se você vai falar hoje com um cara ortodoxo, um praticante ortodoxo, que é Chabad, ele sempre vai contar uma historinha do Baal Shem Tov. E eu vou falar disso depois, eu quero falar bastante disso depois, que eu acho bem interessante, que isso está muito profundamente ligado à vida do Buber, né? Só que ele era um cara que ele se apaixona pelo mundo natural do pai, né? Ele vê essa relação com a natureza muito forte, né? Que ele morava numa fazenda, praticamente, né?
e ele se vê ali de um jeito muito próximo de uma sensação de bem-estar. Né? Depois, isso é muito forte também depois no naturismo que vai ter na Alemanha. Ele está bem dentro desse naturismo espiritualista que vai ter na Alemanha ali no comecinho do século XX. Ali, né? Ele vai estar bem dentro disso, o Martin Buber. Né? Vou falar um pouquinho depois disso, em algumas ideias que ele tem. Né? E ele vai estudar numa escola católica. Curiosamente, ele vai estudar numa escola católica. Isso é bem interessante. Por quê? Porque ele tinha outros colegas que eram judeus também, e que não davam bola que aquilo era uma escola católica, né? Ele dizia que os diretores e professores da escola toleravam eles, e ficava até com pena deles serem judeus, né? E ele ficou ali numa situação de aprender com aquilo, né? Mas e não entender muito das coisas que eram do mundo católico, assim. Ele não fez muito entendimento. Ele entendeu, na verdade, nós vamos ver que ele entendeu muita coisa, né? Mas ele nunca entendeu bem o que era o judaísmo. E aí eu quero chegar nessa parte, que ela é bem interessante, que diz respeito a ele ter vindo de uma família que também foi assimilada, né? Que, apesar de eles cultivarem o conhecimento muito bem, né, estudarem muito, e ter esse conhecimento em línguas, né, e cultura geral, né, na adolescência o Buber vai conhecer a obra do Kant, do Immanuel Kant, né, e vai conhecer a obra do Nietzsche, então ele se apaixona por esses dois autores, né. O Kant, por ser um cético com relação aos dados empíricos e os dados racionais, né, onde está o ser, né? O Kant vai dizer, onde está o ser? O ser não está nem no tempo nem no espaço, porque se você está no tempo e no espaço, você está vendo coisas que dizem respeito ao ser, mas não o ser mesmo. Esse ceticismo, essa ideia filosófica altamente abstrata, o Buber fica fascinado com isso, né? Fascinado com isso. E o Nietzsche, porque o Nietzsche também foi uma espécie de moda filosófica na Europa, né? Porque ele cria aquela figura do Zaratustra, que era o profeta do monoteísmo no Irã, né? Na Pérsia antiga, né? Só que o Zaratustra do Nietzsche não tem nada de histórico, né? É o próprio Nietzsche falando para os alemães da época dele, os alemães protestantes da época dele, né? E dizendo, vocês são hipócritas, né? É bem interessante ler esse livro do Nietzsche, né? Ele é bem literário, ele é quase um romance, né? Mas e fala muito desse aspecto, né? Dessa acusação da hipocrisia do que é os falsos, os que têm uma fé muito por imitação, né? Que fazem muito por imitação a fé, né? Então esse aspecto é bem importante porque vai dirigindo o Buber para estudar filosofia, né? E ele vai, curiosamente, ele vai conhecer o movimento sionista. Eu quero falar muito desse aspecto, nas mãos de ninguém menos que o próprio pai do sionismo, que é o Theodor Herzl, né? Muitas pessoas não conhecem muito o Herzl, eu vou falar dele, o Herzl rapidamente, né? Porque, né, se eu falar uma aula do Herzl, eu vou ficar 2 horas falando aqui, né? Então não dá. Mas o Herzl, ele era um jornalista, um literato, ele gostava de escrever peças de teatro, queria ser um grande escritor de peças de teatro. Eu acho que ele era advogado de formação, né? Mas ele ficou muito tocado por uma coisa que aconteceu na Europa, que fez ele se tornar sionista, né? Às vezes ele está fazendo assim com a cabeça que ela sabe o que é, que foi o caso do Dreyfus, né? O caso Dreyfus foi um caso que aconteceu em 1894, né? Em que um militar, Alfred Dreyfus, né? Dreyfus, em francês, né? Ele foi acusado de espionagem, fazer espionagem para o governo alemão, e como sentença ele foi preso na Ilha do Diabo, lá na Guiana Francesa, né? Ele ficou 12 anos num limbo, assim, né? De uma parte da intelectualidade francesa, como Émile Zola, fez uma matéria em que ele disse, eu faço uma acusação contra o governo francês que está cometendo o antissemitismo com os nossos soldados, né? E demorou muito tempo, pessoal, não foi uma coisa rápida, tá?
Demorou muito tempo para o Dreyfus voltar e ser inocentado. Porque eles já tinham provas de que ele era inocentado, a família ficou brigando muito, né, para que não... o general verdadeiro que fez a espionagem fosse, de fato, preso. E o governo francês não queria prender esse general. Né? Então, esse foi um caso de antissemitismo muito forte. Abalou, ele andou na Europa de uma forma muito tensa, esse caso. Né? Ele volta, depois ele se torna importante na Primeira Guerra Mundial, o Dreyfus, né? Mas foi um caso muito forte que foi a gota d'água para o Herzl escrever o Der Judenstaat, o Estado Judeu. Né? Que, para quem não conhece, né, tem esse livrinho do Jacob Ginsburg, O Judeu e a Modernidade. Aqui tem os artigos principais dos principais sionistas. Né? Quem nunca leu ou tem interesse em ler, procure esse livro aqui, que, se eu não me engano, é uma das primeiras edições, primeiros exemplares da Perspectiva. Né? Acho que isso aqui é 68, 70. Aqui é de 70. Né? Então, é importante ler, porque estão os textos principais. Aqui tem Max Nordau, tem o Ahad Ha'am, né, que é bem importante para o sionismo também. Né? Então, fica a dica, O Judeu e a Modernidade, do Jacob Ginsburg. Né? Esse livro aqui eu não consigo nem anotar mais, porque se eu tento anotar, rasga a folha de tão antigo que é o livro. Né? É muito, muito antigo. Né? E eu estou falando disso porque o que acontece com a questão do sionismo? Né? O sionismo já tinham pessoas, como o próprio Ahad Ha'am, lá na Polônia, né, que estava indo para Berlim para discutir isso. Já tinha um movimento de discussão, até teve uma celeuma entre o Herzl e o Ahad Ha'am, porque eles tinham maneiras diferentes de pensar o sionismo, né, mas eles conseguem, aos pouquinhos, ir desenvolvendo essa ideia. Inclusive, eles queriam, uma parte deles pensou, vamos fazer na Argentina, ao invés de fazer na Palestina o Estado Judeu, né? Então, foi uma coisa que foi discutida entre eles, mas, no final, eles preferiam que fosse na Palestina, né? E achavam que a língua ia ser o alemão. Olha que interessante. Eles não achavam que a língua ia ser o hebraico, né? Essa questão do hebraico foi uma questão que foi discutida logo no começo, mas eu acredito que foi ali pela década de 10, né, não foi na primeira onda de imigração, né, de aliado. Né? E o que isso é interessante para o Martin Buber? Né? Porque o Martin Buber ele vai participar, se não me engano, do segundo Congresso Sionista, e ele vai participar de uma forma que eles ficam admirados com ele, porque ele sabia escrever muito bem, e ele escrevia em grande quantidade, ele tinha muito escrito. Então, ele ficou responsável por ser o editor do Die Welt, que é o primeiro jornal oficial de publicação sionista. Né? Então, ele vai escrevendo artigos, ele passa muito tempo, eu tenho aqui em alemão a edição das obras completas, na edição dos escritos dele sobre o sionismo, né, que são muito interessantes, né? E ele é uma espécie de escudo protetor, assim, do sionismo. Ele tem essa coisa de ser, ao mesmo tempo, uma vanguarda literária também no movimento, né? Porque ele entra com esse ímpeto muito forte, né? E aí, só que ele vai ficando na Alemanha, ele não vai para lá, né? O próprio Herzl, ele vai falecer muito cedo, ele vai morrer se não me engano, com 41 anos, né? Ele morre muito cedo, o Herzl, 44 anos, né? E vai deixar isso para que seja terminado depois, né? E olha que interessante, só para vocês saberem, né? Já tinha na ideia do sionismo, esse sionismo inicial, uma tentativa de aliança com os árabes, né? As pessoas às vezes esquecem esse elemento de aliança, né? Tanto que depois, quando o Buber vai para a Alemanha em 38, 39, né? Sai da Alemanha e vai para Israel em 38, se não me engano, que ele vai, né? Ele vai fundar um movimento de intelectuais para tentar fazer de novo trazer a relação com o mundo árabe dentro de Israel. Eles queriam fazer muito isso, né?
E ele vai fundar esse movimento, que é o Spirit Shalom, né? Então, foi um movimento bem importante, se não me engano, a partir da quarta em diante, né, que eles fundam esse movimento. E a partir da década de 20, que aí, na década de 20, vem muitos intelectuais da Europa vão para Israel, né? Entre eles o Gershom Scholem, que é um grande amigo dele, que eu já dei seminário aqui para a Lisley, né, em 2021, né? Então, mas é importante falar disso porque eu quero mostrar para vocês que o sionismo também tem esse lado de abstrato de pensamento por trás dele. Não foi só um monte de gente que sofreu antissemitismo e foi para a Palestina. Não, teve muito pensamento antes, durante e depois, né, da independência de Israel, em 48. Né? Só que agora eu quero falar de um outro aspecto da vida do Buber, que tem muito a ver com esse ato que eu falei para vocês no começo aqui da nossa conversa, que foi o problema da assimilação. Eu acho que esse ponto é muito importante. Porque tanto o Buber quanto o Max Nordau, né, quanto o próprio Scholem, né, eles estão buscando alguma coisa muito especial na vida deles e no mundo judaico, que estava completamente perdido e completamente apartado da possibilidade das pessoas imaginarem. Né? Veja, você não poder mais ler a Bíblia em hebraico, não ler a Torá, não ler os profetas, você vai ficar preso a uma tradução moderna da Bíblia, certo? Uma linguagem moderna, e numa linguagem muito alemã, e já com problemas de tradução que havia desde que o Lutero traduziu a Bíblia, certo? Porque a gente sabe hoje que o Lutero, além das questões antissemitas que ele foi ter, ele não sabia muito hebraico. Ele sabia muito pouco hebraico, ele sabia mais latim e um pouquinho de grego. Então, ele disse que traduziu do hebraico, com as fontes gregas do hebraico. Tá, não foi bem assim, ele não traduziu muito bem do hebraico, não. Tá? Então, o que o Buber começa a pensar? Está na hora de fazer uma nova tradução da Bíblia. Olha que interessante isso. Está na hora de restaurar o sentido original que se perdeu no tempo e que o Lutero não botou dentro, porque ele era muito limitado no hebraico dele. Só que eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou fazer isso com um grande intelectual chamado Franz Rosenzweig, né? Que, na época, eles criaram uma escola de estudos judaicos, né? Que era Neue Lehrhaus, deixa eu ver o nome aqui do negócio que eles criaram. Cadê aqui? Neue Lehrhaus, né? Casa de estudo, nova casa de estudos judaicos, né? Neue Juden Lehrhaus, isso, esse é o termo alemão, né? E tem professor de alemão aqui, depois eu vou levar tapa, porque eu não sei falar alemão direito, mas isso aí foi muito importante, porque eu traduzi um texto do Buber e dois textos que ele escreveu com o Rosenzweig sobre a tradução da Bíblia em alemão, né, do hebraico para o alemão. E aí eu quero frisar uma coisa que é muito particular na obra do Buber. Ele estava traduzindo a Bíblia, né, e ele chegou na questão dos sacrifícios do templo, lá no Deuteronômio, certo? E aí ele viu a palavrinha, aquela palavrinha, que a gente traduz hoje aqui no português como sacrifício, que é korban, em hebraico, né, em ivrit. Ani ohev medaber ivrit, eu gosto muito dessa palavrinha korban. E ele começou a ver que, mas não é bem sacrifício a tradução. Ela está a ver com relacionar-se, né? Fazer relação, né? Estabelecer relação. Olha que interessante essa palavra korban. Por quê? E quando você fazia um sacrifício, você pegava um bezerrinho, pegava um animalzinho lá, você matava, você fazia isso com outra pessoa. E aí, quando você jogava no fogo, tirava os órgãos, né? Jogava no fogo, aquele fogo, ele
virava cinzas, ele virava poeira e ia para o ar. E colocava aquele ambiente todo sobre a fumaça do Corban, né? Então, isso era um gesto muito importante, que tinha um começo, meio e fim para ser realizado. E isso, a palavrinha Corban, ela não dá conta na sua integridade para uma tradução literal, para uma língua moderna, né? Por quê, pessoal? Porque nas línguas modernas, como o português, o inglês, o francês, o alemão, a gente sintetizou muito o pensamento, né? Por isso que a gente chama de língua moderna, né? Porque a gente sintetizou muitas coisas ali e outras nós deixamos muito distantes, né? Poderia falar aqui também muito tempo dos ta'amim, né? Que são esses pequenos acentos que foram criados, esses sons específicos de entonação que foram criados no hebraico, né? Isso aí é um capítulo à parte. O Buber não se preocupou com isto, mas ele se preocupou com esses termos alguns termos de difícil entendimento, né? Então, o que ele acabou fazendo, né? Ele acabou criando algumas explicações durante a sua vida intelectual para explicar por que ele estava pensando em botar, ao invés de sacrifício, como relacionar-se, né? Ele fez um texto muito legal sobre isso, né? Agora eu não me lembro agora do nome do texto, depois, se vocês quiserem, porque esse ano eu resolvi fazer várias traduções de vários autores que pararam de ser traduzidos, né? Traduzi o Léo Strauss, traduzi o Scholem, traduzi o Martin Buber, o Rosenzweig, até o Walter Benjamin, as pessoas pararam de traduzir, tem um monte de textos interessantes dele. Vou fazer algumas traduções deles, né? Tem uma tradução que a gente está fazendo dos poemas do Scholem também, que ainda não saiu, a gente está aí para fazer, né, Isley? E está para sair, vamos ver se sai esse ano. Para o Hashem. Então, pensar a língua moderna, né, é você ter que dar conta disso tudo, dessas escavações arqueológicas que são próprias de uma língua antiga, né? Quando a gente vai pensar nisso, e isso é interessante no sionismo, desse pessoal aqui do começo do sionismo, não era apenas levar o pessoal para fugir das perseguições, era recriar a ideia de ser judeu. Mas fazer isto com a base da tradição, que é a Torá. Entende? Isso também era o sionismo, ele era muito espiritualizado, né? Se a gente for para a gente pensar, né, o símbolo do sionismo, que é Tzion, né, é a Magen David, é o escudo. Ao mesmo tempo, é um escudo, a gente diz estrela, né, que seria Korev, né, mas é um escudo, é Magen, né, é uma estrela que é de proteção, também tem isso. Então, voltar a esse judaísmo seria voltar a trazer o judeu de volta para o seu judaísmo. Isso estava muito forte para o Buber. Muito forte isso para o Buber, né? Os seus textos, né? E não foram poucos, né, pessoal? São muitos textos que ele foi escrevendo, foi trabalhando. Ele acaba... o Rosenzweig sofreu uma doença que é esclerose lateral amiotrófica, é uma doença terrível, né? Quem sabe, eu já vi pacientes que tiveram essa doença, né? E ela é terrível porque ela vai paralisando o seu corpo aos pouquinhos. Então, o Rosenzweig estava quase paralítico e estava lá traduzindo, o Buber ia na casa do Rosenzweig para fazer essas traduções, ficava lá de tarde com ele, ajudando ele até a comer, né? E ele morre, o Rosenzweig, em 1925, se não me engano, né? E ele deixa para o Buber terminar esse trabalho. Então, o Buber acaba terminando isso lá em Israel, depois, né? Mas eu acho esse ponto muito importante, né? Porque aqui, se a gente for olhar com muita atenção, com cuidado, né? O Buber está dizendo, olha, essa palavra encontro, né? Que é fazer com outro, que também está na raiz da palavra krav, que é conflito, que é luta, né? Porque no hebraico você tem
mesmas letras, com sons, com vogais diferentes, mas a shoresh, a raiz é a mesma, né? Então, crave, korban, estão na mesma shoresh, né? Essa palavra, ela vai ser muito forte para o Buber. Numa segunda fase do seu pensamento, que eu quero falar aqui, que é uma fase em que ele vai se dedicar a uma espécie de antropologia filosófica do seu itinerário intelectual, né? Desse itinerário intelectual, o livro que ele mais buscou desenvolver essa antropologia foi esse aqui, o Ir und Du, Eu e Tu, né? Esse livro aqui que é muito importante. Tristemente, não tem mais tradução desse livro, eu acho que não tem uns 40, 50 anos de tradução desse livro aqui. Essa aqui é uma edição de 77 que eu tenho em português, tá? Muito antiga, com uma introdução do Newton Achilles von Zumben, né? Muito boa a introdução do senhor aqui, muito boa. Mas esse livro é extremamente interessante. Eu vou falar um pouquinho do que é interessante nesse livro aqui, né? Porque ele vai nos trazer uma ideia de eu, tu e eu, isso, né? Eu, tu, por que eu, tu? Porque quando tem um eu, impreterivelmente tem que ter um tu. Por quê? Porque eu não vou nascer sozinho nesse mundo, né? Você tem um animal, você pega um animalzinho, qualquer animalzinho, vou pegar uma pombinha, uma pomba, né? Ela nasce, ela vai ter as asinhas dela, ela vai sair do ninho dela, vai voar, e os instintos dela vão levá-la a viver o máximo de vida que ela conseguir, né? A procurar a minhoquinha, a beber água do lago, né? Pode ser que uma cobra encontre ela e mate ela, né? Finalidade. Mas o ser humano não é assim. O ser humano precisa de muito cuidado, de muito investimento quando nasce, né? A mãezinha pega a gente, dá a gente de mamar, bota no berço, a gente chora, tira do berço, tem que ver se está sujo. A gente tem muito investimento nessa fase inicial de vida. Quem tem filho sabe, né, que é difícil, né? E quem é filho, às vezes tem que lembrar disso. Ó, um dia eu fui um bebezinho. Então, essa relação que a gente estabelece com o eu, não é só eu comigo mesmo, ou eu com o outro. Isso é impreterível na vida. É tão forte essa relação que dentro da minha cabeça, quando eu estou pensando, eu começo a pensar quase como um tu, né? É quase como se eu criasse dentro de mim um ser para conversar comigo mesmo, né? Uma alteridade dentro de nós mesmos, porque é o que a gente faz com a gente, né? A gente vai criando coisas para a gente pensar, estratégias para a gente viver, relações que a gente precisa cuidar. Eu preciso hoje falar com minha mãezinha, ela tá machucada, ela caiu da cama, está machucada, eu vou lá falar com ela, ver como é que ela está. A gente tem esse sentido muito aguçado de cuidar, né? E mais do que tudo, olha como é interessante isso, né? O Buber foi escrevendo nesse livro aqui, Eclipse de Deus, acho um livro muito legal também, né? Que o eu, tu, ele também é uma confissão conosco, né? Então, a gente tem lá no dia do Yom Kippur, né, o Vidui, né, que é confessar para Deus o nosso pecado. Mas antes de fazer para Deus, a gente faz com as outras pessoas, que a gente, porventura, pode ter feito mal, afligido, né? Feito uma coisa ruim. Então, a gente vai lá e confessa. Essa coisa de confessar, ela é muito importante para o nosso próprio sistema como pessoas, para a nossa própria interioridade. A gente se confessar. E que o escrutínio do dia, né? Vamos escrever numa pagininha o que aconteceu com o nosso dia. E precisa ter essa sinceridade, essa honestidade. Por isso, o tu que ele coloca, ele é muito confessional. Ele está muito ligado também à confessionalidade. E quando a gente vive nisso, acontece da nossa cabeça, né, com o passar do tempo, a gente desenvolve um eu isso também. É a ideia que nós temos de que alguma coisa se externaliza, como se ela fosse fora de nós. Ele não está errado, Buber, porque de fato a realidade não é só o que está dentro de mim, a realidade também é o que está fora de mim. Mas ele também entendia que esse eu isso, ele também é importante porque é parte da nossa própria consciência
de estarmos vivos, entender que as coisas fora de nós não são as mesmas que estão dentro de nós, né? E que sim, muitas vezes a gente precisa olhar a realidade como eu isso, né? Então, a partícula do eu, né, ela está em tudo, porque sempre nós olhando, nós vendo, nós nomeando, criando, né? Mas a relação que a gente estabelece é o que modifica. Então, para o Buber, o que muda é a relação. É nisso que as coisas realmente são diferentes para a vida humana, né? Isso é tão intenso, tão forte, né, que o Buber vai ser o pai da ideia do encontro em psicologia agora, né? Ele acreditava muito na ideia de que a gente encontra a outra pessoa. A gente não sabe o que vai ser um encontro. Um encontro ele pode trazer angústia, ele pode trazer alegria, ele pode trazer infinitas coisas, né? Mas a gente não tem uma certeza de como é. Você pode fazer um roteiro. A gente de outra pessoa vai sim, a verdade vai ser uma improvisação, né? A gente vai ter que usar as cartas que a gente tem na manga para poder conhecer aquela outra pessoa. E não vamos conhecer tudo. A gente ainda vai conhecer só um milésimo, um décimo, né? Uma coisa ínfima daquela pessoa, né? Mas isso é extremamente importante, porque é no encontro que as coisas se dão. É no encontro e na integridade desse encontro que eu também me faço nesse eu tu, né? Então, a alteridade real, o ver o outro realmente como ele é de suma importância para eu poder voltar, sair desse isso que muitas vezes me toma de assalto, né? Eu particularizo aquilo como uma coisa tão real que eu não vejo muitas vezes que é uma relação, né? Então, eu tu é a volta para essa relação mais interna conosco, mais verdadeira conosco, né? Que eu acho bonito que ele fala desse tom confessional com o tu, né? Acho muito bonito isso. Mas como eu falei para vocês, e agora é o que eu gostaria de ir me aproximando do último momento desse seminário, né? Queria falar desse livro aqui, que ele escreve, que é A Lenda do Baal Shem, né? Esse aqui é um livro que, na verdade, ele escreve no começo, mas em 1909, né? E é um livro muito importante. E aí nós vamos falar um pouquinho do porquê que as histórias racídicas que ele foi coletando na vida dele, né, foram tão importantes para ele se dedicar tanto a escrever sobre o racidismo. Ele escreveu muito. Ele tem um livro História do Rabi Nachman, tem esse livro aqui, né? Ele tem outros ensaios muito legais, muito importantes que ele fez. Esse aqui, eu gosto muito desse ensaio aqui, que é o Além do Bem e do Mal, né? Além do Bem e do Mal, não, perdão, Imagens do Bem e do Mal, que é um livro que ele vai querer entender o que foi a origem do monoteísmo lá na Pérsia, né? Então é como se ele estivesse conversando com o Nietzsche, que estava criando lá aquela figura do Zaratustra, né? E Nietzsche tem um livro que é Além do Bem e do Mal, por isso que eu me equivoquei, né? E é Imagens do Bem e do Mal, né? Porque ele vê que tem uma coisa curiosa em um Deus que é dois, né? Um Deus que é bom e um Deus que é mau. Ele quer entender, ele quer fazer uma provocação que a gente pense, né? O mal como uma falta de decisão do homem, né? Por quê? Porque lá na mística antiga, essa que o racidismo também preserva dentro do seu escopo, né? Para quem não sabe, a Hasidut ela é muito mística, ela é profundamente mística, né? Por que ela é mística? Porque você não entende bem como surge aqui. Você não sabe, você não consegue pelos sentidos entender, nem pela razão você entende. Ela vem por um outro tipo de cognoscência, de faculdade de entendimento, né? É quase como se fosse uma espécie de reflexo das coisas. E isso é muito interessante, porque a Hassidut foi algo que grande parte dos sionistas tiveram que se olhar para isso, que foi a Hassidut, fenômeno
da Hassidut, né? Porque ela também foi uma renovação do judaísmo, a gente não pode esquecer isso. Foi uma renovação moderna, muito moderna, né? E, particularmente, o Buber, ele quer entender o que do nosso caminho, né, a gente precisa de uma espécie de estofo em histórias para poder continuar. Então, o ato de narrar uma história, por mais absurdo que às vezes seja, e aqui a gente tem umas histórias bem interessantes, pessoal, bem absurdas, né? Por exemplo, o encontro do Baal Shem com um lobisomem quando ele era criança, né? Uma história meio absurda, né? Mas ela tem uma coisa muito legal, que é a contação da história, né? Então, na contação, tal como na Megillat Esther, né, que a gente lembra da história de Esther, no Purim, né, é uma história contada. Também uma história interessantíssima, rica, cheia de detalhes, né, mas tem um milagre lá também. As histórias do Baal Shem têm um pequeno milagre acontecendo. Tem algo que você não imagina que pode acontecer, que acontece, que muda tudo aquilo repentinamente, né? Então, tem algo que o Buber queria, que ele fez muita questão de citar em muitos textos dele, que era o retorno da experiência humana genuína a partir dessa contação da história. Ele chamou isso, em alemão, Erlebnis, né? Então, ele usou muito essa palavra no Erlebnis. Notem como é diferente de outros pensadores que preferem Erfahrung, que é a ideia de passagem de tempo, percepção de tempo, né, continuidade histórica. Não, o Buber prefere experiência como experiência interna de cada um, né, mas pela via de uma contação de uma história, né? Então, muito se brigou com o Buber, porque ele acaba olhando nessas histórias aqui uma espécie de salvo-conduto para a vida humana, né? Quer dizer, só que ao fazê-lo, ao ele fazer isso, ele está tentando nos mostrar algo que particularmente ele fala muito nesse livrinho aqui, que é O Caminho do Homem. Eu acho esse livro lindo. Esse tem edição ainda. Se vocês procurarem, ainda tem edição, tá? É bem fininho, ó, fininhozinho, bem pequenininho. É Realizações, uma editora brasileira aqui, né? Que a questão aqui, ele começa com uma história muito boa, né? O Baal Shem foi preso. Não, perdão, o Shlomo Zalman de Eliade, né, o autor de Tânia, foi preso. E aí o carcereiro está lá na frente dele e ele diz para o carcereiro: onde você está? Né? Onde você está? E nessa pergunta, onde você está, né, ele está interessado em fazer o carcereiro pensar ele ali no cárcere com ele. Os dois estão encarcerados, na verdade, tanto ele quanto o carcereiro, na prisão, estão no cárcere, né? E ele vai tentando entender, então, qual é uma forma de se buscar um verdadeiro caminho, que é o caminho de cada um de nós, que é único, não há outro. O Buber tinha muita tranquilidade em dizer isso. Há um único caminho, né, que é o seu caminho, né, mas que você faça isso com o coração, né? Você não deve fazê-lo sem o coração. Então, isso eu acho muito bonito, particularmente para um intelectual, né? Porque muitas vezes os intelectuais, eles ficam pensando em mundos paralelos, em Nárnias, em coisas assim, mas o coração e a humildade, às vezes, fica de lado, né? E ele faz questão de trazer essa importância do amor, né? Que é algo muito forte no movimento Chabad, particularmente, é muito forte, né? O Chabad foi muito acusado de aumentar ritos no judaísmo, colocar coisas que não existiam, né? Mas você vê, o aniversário passa a ser uma coisa que o Chabad faz questão de celebrar. Não, vamos celebrar você vivo, porque a sua vida é um milagre. A sua vida faz sentido para a própria criação. Então, se a gente falar no hebraico, né, e as preleções do Rebbe Menahem, né, o último Rebbe, né, da dinastia,
ele dizia uma coisa muito bonita, né? Ele dizia, Birurim. O que é Birurim? É todas as centelhas das pessoas melhorando Deus. É o aperfeiçoamento da criação. Olha que incrível isso, né? Isso está por trás do Buber, isso está dentro do racidismo, né? O aperfeiçoamento da criação. Então, todos nós vamos vindo à vida, vamos chegando à vida, para nós nos aperfeiçoarmos e aperfeiçoarmos a própria vida, de um modo geral, né? Por isso também a escolha do Buber lá pelo naturismo, aquele naturismo que eu falei lá no começo. Porque se você está diante da sua própria natureza, junto com ela bem, então você está muito próximo do seu próprio caminho. Porque o seu caminho não deve ser algo que você faça que desrespeite a natureza, que desrespeite as coisas em volta. Você tem de estar em respeito a isto. Isso não quer dizer submeter-se a uma coisa que você não quer, mas encontrar a própria natureza que é sua, que é importante para ser a sua. Onde você está? Qual é o seu caminho, né? Então, é uma coisa que eu acho fascinante no trabalho do Buber, né? Ele poder ter trazido essas questões. E lá em Israel, quando ele esteve lá em Israel, ele foi chamado para ser professor da Universidade Hebraica de Jerusalém para dar sociologia. Ele já dava aulas de antropologia em Frankfurt, né? Ele vai dar sociologia lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. E ele vai ser uma espécie de lenda viva lá, né? Porque ele era aquele cara que tinha feito tanto pelo sionismo, tanto para o judaísmo no mundo todo, divulgou o mundo mais fora do mundo judaico do que dentro do mundo judaico. Isso é interessante no Buber também, né? As pessoas viam ele como uma lenda e não sabiam bem como lidar com ele, porque ele era muito mais rico no mundo fora do que no mundo dentro. Então, poder falar um pouco do Buber é também trazer ele para dentro do judaísmo, né? Vamos voltar a ler ele para não esquecer que ele teve o seu quinhão de importância, né? E acho que era isso. Muito bem. Muito obrigada, Estevam. Foi excelente. Acho que você deu um panorama muitíssimo bom. E as pessoas vão sair daqui para ler tudo. Obrigado. Porque acho que essa história de aperfeiçoamento, né? Nós todos precisamos. Então, é tão sensacional nele, né? E também esse desejo de retraduzir aquilo que havia sido perdido, né? Então, isso com aquela estrela da redenção, né? Do Rosenbach, também tem essa questão interessante, para outro seminário. Então, nós temos um tempo um pouco limitado para alguma pergunta, se tiver. Então, estamos abertos, quem tiver alguma pergunta e quiser fazer. Diana? Você tem que ativar o seu som aí, Diana. Ok. Ok. Eu queria dizer que o Baal Shem Tov nasceu em Berdichev, onde nasceu meu falecido sogro. E a gente esteve lá em Berdichev. Foi uma experiência inédita, porque o hotel lá era com colchão de crina. Então, e no café da manhã serviam porco com cache. Então, era bem inusual. Então, a gente esteve em Berdichev e soube que
o Berdiche Berreve nasceu lá, tá? A outra coisa que eu queria falar é sobre o Kerav, porque, como você disse, Kerav tem vários significados. Krav Maga, por exemplo, é outra coisa, mas Korban pertence ao Shoresh de Karov. Então, provavelmente ele quis traduzir isso não como sacrifício, mas como outra coisa, porque Korban é realmente outra coisa, sim? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Só para vocês terem uma ideia, a fala da Diana foi muito boa, voltar essa coisa do Corban, do Karev, do Krav, né, também. O que o Buber fez aí, né, foi uma recriação da teoria da tradução. Por quê? Porque a gente, em muitas línguas, ficaram perdidas, né, por muito tempo, porque não se conseguia fazer uma tradução com o modo moderno de entendermos linguagem, entende? A língua, ela tem características muito específicas e próprias daqueles que usam a língua. Você vai para outro povo que usa de outro jeito, não fecha a tradução, ela fica com problema. Então, o que o Buber está fazendo, isso é muito especial, acho muito legal, não vamos dar mais lastro para pensar essas raízes das palavras, vamos deixá-las mais, vamos ampliá-las, vamos dar possibilidades polissêmicas para as palavras, né? Porque eu vou ter que entender o contexto de utilização daquela palavra para poder traduzi-la melhor, entende? Então, isso é fascinante, isso muda a teoria da tradução. Você vê que aqui no Brasil você teve o Haroldo de Campos, que traduz também alguns excertos da Torá, né? Ele usa essa ideia, né? E você vai ler o Bereshit, aquele livro que ele fez, né, dos primeiros versículos da Torá, ele fica muito tempo discutindo a tradução, né? E então acabou que se tornou uma coisa muito específica, muito especial também, você dedicar-se a pensar língua antiga, né? Pensar a tradução de língua antiga, e principalmente o hebraico, que a gente sabe que tem essas questões das shoresh, né, das raízes comuns, né, as questões das acentuações, que os tahamins, as questões das vogais, que você vai botar nekudot e botar ali para você poder ter os sons específicos, os sons de cada vogal, né? Então, abrir um leque muito grande de se repensar tradução, né, da língua hebraica. Eu acho isso muito rico, muito fascinante. Eu pego a minha Torá aqui, eu começo a ler, eu começo a ver, e a tradução aqui não é o que está no hebraico, está diferente. Tem coisa que não é bem isso, né? Mas isso é bom, eu acho isso bom. É bom que a gente possa fazer esse encontro, né? Por isso, eu dou aulas de hebraico bíblico. E quando as pessoas se encontram com a língua verdadeira, eles começam a descobrir coisas insólitas. Bom, outra coisa que eu queria falar é que quem reviveu a língua hebraica foi Eliezer Ben Yehuda, mas ele não foi o primeiro. Houve outros que fizeram isso também. Mas ficou
como sendo ele. E ele obrigou a família dele a falar em hebraico. Então, mesmo com as pouquíssimas palavras que existiam naquela época, ele os obrigou a falar em hebraico. E você sabe que o filhinho dele, ele chegou um dia em casa e o filhinho dele estava falando em Yiddish com a mãe. E aí o Eliezer Ben Yehuda brigou com a mãe. Poxa, mas eu falei que é para falar em hebraico com ele, com o filho. A gente só tem que falar em hebraico. E aí o filhinho está no andar de cima, ali naquela escadaria ali, olhando os dois, e ele diz, Abba, que é papai, em hebraico. Aí ele paralisa, né? Ele paralisa. Linda essa história do Eliezer Ben Yehuda. Não falei dele, também foi um dos primeiros sionistas ali, junto com o Theodor Herzl, né, o Ahad Aram, de importantíssima participação ele teve, muito importante, porque ele foi o lastro para retornar o hebraico como língua, né? Uhum. Fazer essa techuvá do hebraico mesmo. Eu estudei que em Israel tinha que se falar hebraico, porque não era uma língua galútica e porque era a língua que uniria todo mundo. Não foi bem isso que aconteceu, mas... Se tentou, né? Se tentou, né? Eu acho que eles estavam tentando fazer uma coisa nunca feita antes na história da humanidade. Também tem isso. Vamos pensar, né? Como assim você resgata uma língua que está perdida há 2000 anos no tempo, tal como ela é? Né? Claro que depois foram colocando palavras novas, né? Teve um escritor que era amigo do Amos Oz, eu não me recordo o nome dele, talvez você saiba, Diana, que ele trouxe palavras novas para os léxicos, né? do hebraico. Né? Acho que mais 6 palavras ele trouxe, né? E sem precedentes isso, sem precedentes. É uma coisa da mesma forma que a ida para lá, ela é sem precedentes. Se você imaginar que alguns anos antes de você ter a independência de Israel, né, ali naquela ilhazinha ali a ilha de... Ai, me fugiu o nome da ilha agora, não é Creta, é a ilha de... Você tem o episódio do Êxodos, né? Sim. Aquele navio, esqueci o nome da ilha agora, que eles botaram as 300 crianças e em vez de botar o navio para ir, não, bota o navio para ficar aqui, para a gente jogar a comunidade internacional dizendo que não estão permitindo tirar crianças de um campo de concentração para irem para Israel, né? Então, isso também é uma coisa impensável, é absurdo, né? E, no entanto, a coisa aconteceu de uma forma também espetacular. Chipre, obrigado, Lúcia. Chipre. Chipre. Isso, Chipre. Eu sempre esqueço o nome dessa ilha aí. Chipre, exatamente, foi no Chipre esse episódio, né? Então, vejam as fotos, é impressionante, pessoal. Vejam aí, procurem aí Êxodos. Né? E o grande filme com o maravilhoso Paul Newman. Paul Newman, exatamente. Exatamente. Isso mesmo, o filme é maravilhoso, né? O livro também é muito bom também. E do Leon Uris. Do Leon Uris. Isso. Sim. Queridos, infelizmente eu preciso terminar, não sem antes agradecer ao Esteban, foi maravilhoso esse percurso que você fez. Eu sei que todo mundo ficou interessado em ler alguma coisa, aprender mais sobre o Martin Buber, era esse o nosso objetivo, né? Eu, desde já te convido para um próximo seminário para conversarmos mais um pouco, né? Eu fico... Coloca a volta. Isso. Coloca a volta. Você vai ficar devendo a questão da narrativa, né? Pois é. Toda essa questão da língua, da Bíblia, ainda ser um colecionador de histórias. Sim. Então, isso nós vamos ficar para
pensarmos juntos, né? Eu Boa. agradeço a todos. Daqui a pouco vocês receberão os certificados. Eu agradeço muito a presença de todos pontualmente aqui às 19 horas para esse seminário do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Diana. Vamos vê-las. Zé Flávio, Carla, obrigada. Maria Alice, Denise, muito obrigada. Urique, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Foi ótimo.